Fiquei com o algoritmo de loteria na atividade de escalonamento de processos. E falar um pouco sobre ele, o escalonamento lotérico. Ele distribui bilhetes, né, ao longo do processo e faz um sorteio cada vez que ele precisa selecionar um processo para CPU. Então, cada processo recebe uma quantidade X de bilhetes e ele vai ser sorteado. Se o bilhete que ele possui for sorteado, ele entra em execução. Caso não, ele continua, digamos assim, na espera. Ele tem que ser sorteado para poder entrar no modo de execução. Entrando aqui, ele é o algoritmo primitivo, né? Ele é um método de escalonamento probabilístico, né? Como eu disse, cada um recebe um bilhete através da probabilidade, ele vai ser sorteado, né? E ser executado. E a quantidade de bilhete que cada processo pode receber, ele tem de acordo com a sua prioridade. Ele vai receber uma certa quantidade de bilhetes dele de acordo com a probabilidade estabelecida para ele. Então, o processo com maior prioridade tem mais bilhetes, logo ele tem mais chances de ser executado. Então, aqui vê o código de implementação dele, né? Que a gente fez a classe de processo, né? Com aqui os atributos, né? O ID para identificar o processo, o tempo de chegada para ajudar a calcular o tempo de execução dele. O tempo de execução, né? Que é literalmente o tempo que vai levar para ele ser executado. O número de bilhetes que o processo recebe, ou de prioridade. E o tempo total que o processo leva para ser executado ficou na variável de tempo de espera. O tempo de retorno é o tempo entre a chegada e o término do processo. E esses são os atributos, né, da classe processo, que foi a classe mais geral que a gente usou para fazer os processos de todos os algoritmos. E aqui só os getSetter, né, o encapsulamento dele. E aqui que a gente implementou desculpe, o lotérico, né, o escalonamento de lotérico. Então, aqui a gente tem as bibliotecas, né, que a gente importou. E para começar aqui, ele cria uma fila para não modificar a lista, a fila original. Ele vai criar essa cópia da lista de processo para ter uma exclusiva para ele, para não ficar misturando. E aqui o random só para gerar valores aleatórios, né? Para a gente não ter que atribuir bilhete manual. A gente deixa ele gerar de maneira aleatória. Aqui embaixo a gente fez a distribuição dos bilhetes. Aqui onde para cada entrada representa um bilhete no processo. Aqui nesse for vai estar atribuindo, né? Criando a lista. Vai estar criando a lista, né? Onde cada entrada vai estar representando um bilhete. E aqui nesse for ele vai estar iterando cada processo na fila, né? E gerando o nível de prioridade dele. Então, quanto maior a prioridade dele, mais bilhetes ele vai receber. E aqui a gente já declarou a variável de tempo atual, né? Que vai meio que simular o tempo no sistema. E cria essa list para esse array list para ir armazenando a ordem que os processos vão ser executados. Aí nesse laço o while é para verificar, né, se a fila está vazia. Caso ela não esteja, ele vai continuar executando os processos. Enquanto tiver processo, ele continua executando. Aí depois a gente está sorteando, né, os bilhetes aleatoriamente e selecionando o processo correspondente dele. E depois vai remover, né, esse processo sorteado da fila, porque ele já meio que foi executado.
quando ele for concluído, né, ele vai ser removido esse bilhete porque não tem necessidade dele entrar novamente. Então, sempre que ele for concluído, ele vai ser removido da fila. Aí aqui foi só para printar, né, os resultados e deixar no padrão pedido. Aqui tem o cálculo, né, do tempo de execução dele, a média do tempo de execução, né? Esse tempo atual, o total de espera aqui, ele pega, né, o tempo que precisou até ele ser sorteado, o tempo de retorno foi o cálculo do tempo final menos o de chegada, né? Esse tempo intermediário. Então, o tempo de espera, calcula o tempo de espera do processo, que ele ficou esperando até ser sorteado para poder ser executado. O tempo atual ele vai atualizando, o tempo atual com o tempo de execução do processo, quanto tempo ele demorou, né, para ser executado. E o tempo de retorno ele só calcula o tempo que demorou para ele ser retornado. O tempo final menos o tempo de chegada a esse tempo intermediário, como eu tinha dito anteriormente. Aqui embaixo tem só print da média, né, de espera e o tempo de retorno. Agora eu vou dar aqui um exemplo do resultado dele. Aqui na main, né, só baixar aqui. A gente criou 4 processos para fazer de exemplo e fez a instância, né, dos 6 algoritmos e rodou aqui na main tudo junto. O de loteria é esse último. Aqui tá a ordem, né, de execução dos processos, o processo, o tempo de espera e o tempo de retorno dele. Tempo médio de espera e o tempo médio de retorno. Vou executar mais uma vez. E como ele é probabilístico, né, os resultados vão sair diferentes de acordo, mesmo se for a mesma entrada, eles saem de maneira diferente, porque é por sorteio, né? Por isso eles dão resultados diferentes, mesmo tendo a mesma entrada. Aqui novamente. E é isso, esse é o clonamento por loteria.